Bom, vamos lá então para o módulo de automação. Você sabe que aqui do lado já vai ter o botãozinho. Assim que você clica, se você tiver automações, vão aparecer todas, como essa conta de teste que está aqui. E para você criar, você pode organizar eles tanto por nomes quanto por pastas, como é o caso dessa aqui. Para criar a pasta, é só clicar aqui, nesse botãozinho. Você vai colocar o nome da pasta e aí você já pode organizar suas automações aí da forma que você quiser. E para você criar um fluxo, é só clicar no botão azul, criar novo fluxo de trabalho. Vão ter alguns modelinhos, mas eu vou mostrar para vocês agora como é que se faz do zero. Então agora que abriu o fluxo, ele está em branco, como eu falei. A primeira coisa que eu faço, eu já chego aqui e coloco um nome. Um nome que pode ser um identificador de número, como você quiser. Eu gosto de colocar também qual que foi o gatilho que eu utilizei e quais são as ações, para depois, caso eu tenha que alterar alguma coisa, eu entre aqui e eu já vejo de cara qual que eu preciso alterar. Então aqui, vamos dar um exemplo, aqui vai ser o gatilho e aqui a ação que aquela automação que você está criando vai fazer. Uma coisa que é legal a gente fazer já desde o começo, aqui nas configurações, a gente tem algumas coisas que são importantes. Se você quiser que a pessoa entre naquela automação uma única vez, por mais que aquela condição do gatilho seja atendida, ela não vai entrar de novo. Agora, se você quiser permitir a reentrada, você tem que sempre deixar ativado esse botãozinho aqui. Uma outra coisa é, se a pessoa responder, então se for algum e-mail, alguma coisa que você está mandando, que se a pessoa responder, você quer que ela saia daqui, o que você pode fazer é deixar esse outro aqui ativado. Aqui embaixo são as configurações de horário, então de repente você não quer mandar uma automação num horário, num domingo, por exemplo, de madrugada. E aí aqui você consegue configurar para parecer o mais humano possível. Fez essa configuração, então eu gosto de deixar essa aqui sempre ativada quando faz sentido, na maioria dos casos faz sentido isso. Salvei. Salvei a automação, volto aqui para o construtor e aí a gente começa com os gatilhos. Que tipo de gatilho que a gente pode colocar? Então aqui eu vou fazer um overview de todas as funções que tem por aqui, já explicando. Lembrete de aniversário. Se você tem cadastrado lá dentro, aqui dentro do sistema, as datas de aniversário, então toda vez que chegar o aniversário da pessoa, você consegue enviar uma comunicação, fazer qualquer tipo de coisa. Contato alterado, quando algum campo específico do contato for alterado, você consegue também fazer com que ele entre aqui nesse fluxo. Ou toda vez que um contato for criado, isso aqui é um não perturbe, então se a pessoa tiver lá com não perturbe no e-mail, no telefone, enfim, você consegue colocar também toda vez que a pessoa clicou para não receber mais e-mails, por exemplo, ela entra em um fluxo específico. Um lembrete de data personalizado. Então, se você coloca lá uma data específica na qual você quer que as pessoas entrem em um certo fluxo, você consegue fazer isso também. Toda vez que uma tarefa for adicionada, enfim, tem uma infinidade de coisas aqui que eu recomendo que vocês deem uma boa fuçada. Em todos os casos existem filtros. Eu vou dar um exemplo aqui do mais usado, que é esse aqui de formulário enviado. O que significa isso? Você criou um formulário dentro aqui do Magnetic Go, e aí toda vez que uma pessoa se inscrever através desse formulário, ele vai entrar nesse fluxo. Porém, você tem que colocar algumas condições para não ser todos os formulários que ativam o fluxo. Então aí você vai colocar aqui, por exemplo, qual que é o nome desse formulário. Aí, quando você tiver criado já, você dá um nome, você chega aqui, seleciona qual que foi esse formulário. E aqui você também consegue colocar outras condições. Então vamos pensar que tem campos lá de sim ou não e você quer ativar o fluxo só quando a pessoa falar que sim. E aí você pega, seleciona esse campo aqui e aí você vem selecionando aqui qual que é o tipo de gatilho, tipo de campo, de resposta que você quer que acione esse gatilho. Selecionei algum só para demonstrar mesmo, salvei. Outra coisa que é interessante, ficou com esse nome formulário enviado. Eu gosto muito de dar sempre o nome daquilo que a gente está fazendo para depois organizar melhor isso e ficar mais visual. Então, por exemplo,
Aqui eu coloquei formulário preenchido, aluguel, por um exemplo. Coloquei aqui. Beleza, o gatilho já está configurado. Gosto também, sempre que eu fizer alguma coisa, já vou salvando aqui para não ter o risco de perder nada. Bom, então vamos lá. Estamos no fluxo, a pessoa acabou de se cadastrar. Primeira coisa que você quer fazer. Você quer já mandar direto um e-mail para a pessoa? Você quer esperar um tempinho? O que você quer fazer? Quando você clica aqui, existem todas as coisas que você pode fazer. Tem sempre seguindo a ordem sequencial aqui. E aí você vem, por exemplo, eu gosto de mandar um e-mail quando a pessoa chega preencher um formulário. Então você chega aqui, digita e-mail, apareceu, enviar e-mail. Quando você vem enviar e-mail, aqui você seleciona de quem que vai ser enviado esse e-mail, então vai ser o remetente, aqui o e-mail do remetente, o assunto que você quer dar para esse e-mail e a mensagem. Aqui na mensagem, tanto na mensagem quanto em todos os lugares que tem essa etiquetinha aqui, você consegue colocar as variáveis. Essas variáveis são aquelas que você tem configuradas no sistema e que talvez foi o que a pessoa preencheu já aqui nesse formulário. Então, se você clica aqui, você consegue selecionar variáveis do contato. Contato é sempre o lead. Do usuário. O usuário é sempre a pessoa que é usuária do sistema. Então, vai ser talvez um vendedor, o dono da conta, sabe? Aqui são relacionadas aos agendamentos, quando é o caso de ter um agendamento, né? Como nesse caso aqui não é um agendamento, não vai funcionar. Dia da semana, mês, enfim, tem várias coisas aqui. Calendário, a mensagem, se a pessoa te mandou uma mensagem e o gatilho for mensagem recebida, você consegue também pegar qual que foi o assunto dessa mensagem, o texto dessa mensagem. Aqui em Right Now você tem a hora, então a hora que é agora, caso faça sentido em alguma das mensagens, pagamento, enfim, tem várias coisas aqui. Vamos selecionar o contato só para ficar mais demonstrativo aqui nesse caso. Então, coloca aqui o primeiro nome da pessoa, aí você vem, olá fulano, e você vai escrevendo aquilo que você quer nesse e-mail. O e-mail vai personalizado. E aí você pode pegar também e colocar assim, ó. Aqui é o... Para você não falar, vamos pensar que você tem uma equipe aí de várias pessoas que vão ser atribuídas a qual vão ser atribuídos esses contatos, você pode chegar. Em vez de ter que selecionar um a um, você chega aqui, coloca no usuário, como eu falei, coloca o primeiro nome. O que eu fiz aqui? Vou salvar. Não vai permitir, mas tudo bem. Se antes disso eu quiser atribuir a uma pessoa, eu chego aqui, pego esse bloco, atribuir ao usuário. Aí aqui todos os usuários que você tiver nessa conta vão aparecer. Se você selecionar um, ele vai ser atribuído somente a um. Se você selecionar vários, ele vai ser atribuído a cada um deles de modo... O sistema vai distribuindo eles de forma igual. Então vai ser tipo, primeiro um, depois o outro e assim vai passando. Quando terminar, ele volta para o primeiro e aí ele vai atribuindo. Se você tiver várias pessoas aqui, então vamos pensar que foi aqui naquele caso ali a demonstração, que é o nome daquela pessoa fictícia ali. Quando for mandado o e-mail, ele vai mandar assim: olá, lead, nome do lead. Aqui é o demonstração, porque foi atribuído a demonstração. Então facilita bastante aí para essa organização, para agilizar mesmo, né? Depois, uma outra coisa que eu gosto de mostrar aqui, formatar. Então, sabe aqueles leads que mandam tudo em caixa alta, depois você manda automação, fica tudo em caixa alta, o cara saca na hora que é uma automação. O que você pode fazer? Você pode chegar aqui, ó, pegar esse formatador de texto, qual que é o tipo de formatação que você quer. Então, eu quero, por exemplo, capitalizar, onde só a primeira letra vai ficar maiúscula. Qual que é o campo que você quer capitalizar? Você vem aqui e seleciona o primeiro nome, porque é aquele que eu uso no e-mail. Pega, salva isso. Uma coisa que eu fiz errado aqui, mas eu vou jogar lá para cima. Eu vou mover essa ação aqui para cima, antes do e-mail. Vou dar um nomezinho aqui para ela, então,
capitalizar nome. Quando eu vier aqui, para não correr o risco de mandar tudo em caixa alta, em vez de eu mandar o primeiro nome da pessoa, eu vou mandar aquele texto já formatado. Ele vai aparecer aqui, ó, text formatter, capitalizar nome, resultado disso. Então assim você tem certeza que aquele texto vai ser enviado de uma forma natural, como uma pessoa mesmo escreveria. Seguindo, uma outra coisa que a gente tem aqui são esperas. Então vou até escrever aqui, espera, quanto tempo você quer esperar. Então vou colocar aqui um nome só, esperar 2 dias. Esse tipo de espera pode ser tanto um tempo, pode ser esperar chegar a um certo evento, ou pode esperar chegar a um vencimento, algumas condições. Recomendo que você dê uma fuçada aí, é bem intuitivo, tem algumas coisas que estão em inglês, mas é bem tranquilo para você entender. Coloquei aqui um tempo, vou selecionar 2 dias. Então, coloquei 2, vem aqui, dias. Essa janela de avanço aqui significa que, se você quiser, ela só vai contar o tempo de espera nos dias da semana. Enfim, caso seja interessante, isso aqui faz sentido. Coloquei então, esperar 2 dias. E aí aqui tem uma outra coisa que é interessante, que são as condicionais. Você vem aqui embaixo, vou selecionar aqui as ações. Então, aí aqui a gente configura todas as condições que a gente quer colocar para essa automação. Dá um nome para ela. E aqui são os ramos. Aí você seleciona, vai dando os nomes, aqui também é só nome. Então, por exemplo, se pensar aqui melhor, se o detalhe do contato, se o e-mail da pessoa não está vazio. Então, se ele não está vazio, ele vai passar, peraí, deixa eu só colocar o nome aqui. Contém e-mail. E aqui vai ser então quando não contém e-mail. Na verdade, esse gatilho aqui é quando não satisfaz todas essas condições que estão acima, ele vai ser ativado aqui como uma rota de saída mesmo. Se você quiser colocar outras condições, você clica aqui nesse mesmo ramo. Então, por exemplo, contém um e-mail e você quer adicionar uma outra coisa. Aqui você pode selecionar o E ou o OU. Então, você pode ir configurando isso. Aqui você adiciona um novo segmento. Selecionei errado. Aqui você adiciona um novo ramo. Então, aqui você vai adicionando 1, 2, 3. Vou até colocar ali para mostrar depois como é que vai ficar. Vou colocar qualquer coisa aqui. Pronto. E aí você vai seguindo esse fluxo da forma que você achar melhor. Mostrando aqui as ações, você pode adicionar tags para você organizar, você pode atualizar campos de contato. Então, por exemplo, lá em cima, quando eu capitalizei o nome, você já poderia até atualizar o nome do contato para depois não correr mais o risco de você mandar tudo em caixa alta. Você pode atribuir a um usuário, você pode remover essa atribuição, você pode editar a conversa, marcar ela como lida, como não lida. Você pode adicionar uma tarefa para ela, mandar um e-mail, SMS quando está configurado, lembrando que tem custos disso. Mandar mensagem no Instagram se estiver dentro daquela janela de 24 horas que a Meta pede. Mandar pedido de revisão, mandar WhatsApp quando tem também aqui a API oficial configurada. Você pode integrar com outros sistemas através de webhook. Enfim, tem muita coisa. Outra coisa que tem aqui que eu acabei passando é esse split. O que significa isso? Vamos pensar que você quer fazer um teste AB. Você chega, seleciona aqui quantos testes que você quer colocar, salva, e aí ele mesmo já começa. Toda pessoa que entrar aqui vai ser dividida para um lado e para o outro se você quiser testar alguma ação na sua campanha de marketing. Outra coisa que tem aqui que é interessante, principalmente quando a gente usa WhatsApp não oficial, através de webhook, é esse gatilho aqui do drip. O que é esse gatilho do drip? Esse gatilho do drip, ele significa que não vai ser todo mundo que chegar. Vamos pensar que entraram 100 pessoas de uma vez aqui dentro.
Você pode selecionar aqui qual que é o intervalo para mandar uma mensagem. Então, por exemplo, eu gosto de colocar aqui uma mensagem a cada 1 minuto, por exemplo, para não ter aquele disparo em massa mesmo. Pega, seleciona aqui, dá um nome, por exemplo, uma mensagem por minuto. Aí aqui depois você pode vir e selecionar aquilo que você quer fazer, tipo um webhook, por exemplo. Então isso aqui é basicamente um redutor, um gotejamento aqui, né? Seguindo, você pode adicionar a outros fluxos de trabalho ou remover de outros fluxos de trabalho. Então vamos pensar que de repente a pessoa está lá dentro de uma cadência, de uma automação e ela atendeu algum requisito que você quer e não faz mais sentido ela ficar dentro daquela cadência, de repente ela te respondeu alguma coisa. O que você faz? Você chega e cria uma automação que assim que tiverem satisfeitas todas aquelas condições, você remove ela de um fluxo de trabalho, por um exemplo. E por aí vai, gente. Tem muita coisa. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Esse vídeo aqui ele é bem geral, só para mostrar como que é feita uma automação aqui dentro. E caso você tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem para o suporte. Grande abraço.